O que acontece quando alguém é julgado sem ser realmente conhecido? E se por trás de um olhar tímido houvesse uma história que ninguém ali sabia? Foi exatamente isso que aconteceu naquela sala de aula. Um menino, comum aos olhos de todos, sentava-se no fundo da sala, lutando para encontrar seu lugar em um mundo onde, às vezes, as palavras podem pesar mais do que qualquer silêncio. Tudo começou com um comentário, aparentemente banal, mas cheio de ironia. O professor, talvez sem intenção, apontou para o garoto e disse algo que fez a sala inteira rir. Você acha que vai chegar a algum lugar com essa postura? Talvez sonhando com um passe de mágica que te torne especial. A risada dos colegas ecoou como um golpe, mas o menino não disse uma palavra. Ele abaixou a cabeça, tentando esconder as lágrimas que lutavam para não cair. Mas por que aquilo doía tanto? O que o professor não sabia, o que ninguém ali sabia, era que aquele menino já carregava nas costas o peso de um nome que o mundo conhecia. Filho de Neymar, ele vivia entre dois extremos. De um lado, a expectativa esmagadora de corresponder ao pai, e do outro, a busca por sua própria identidade. Ser humilhado ali, na frente de todos, era como ter seu mundo, já tão frágil, completamente exposto. E você, o que faria no lugar dele? Ficaria calado? Reagiria? Ele escolheu o silêncio. Mas dentro desse silêncio havia um grito por aceitação, por respeito, por compreensão. Dias depois, Neymar soube do ocorrido. E o que ele fez? Em vez de partir para a raiva ou para uma resposta dura, ele decidiu agir de forma inesperada. Ele visitou a escola, não para confrontar, mas para conversar. Sentou-se com o professor, com os alunos, com seu filho. Disse algo que ficou marcado para sempre. Nós nunca sabemos o que alguém está passando. Nunca sabemos a luta que está dentro de cada coração. A única coisa que podemos fazer é ser gentis. E naquele momento, o professor, antes tão rígido, parecia encolher diante da verdade simples, mas poderosa, que Neymar havia dito. Ele se desculpou, com lágrimas nos olhos, não apenas com o menino, mas com todos ali presentes, reconhecendo que suas palavras tinham sido um erro. O que aprendemos com isso? Que o poder das palavras pode tanto ferir quanto curar. Que um gesto de amor e compaixão pode transformar uma situação de dor em uma lição inesquecível. E que, às vezes, é no silêncio dos mais humildes que encontramos a força mais pura. E você? Será que as suas palavras de hoje estão construindo ou destruindo? Talvez a reflexão mais importante seja essa. No mundo de alguém, você é o professor ou o aluno? Por que somos tão rápidos em julgar? O que nos leva a lançar palavras como pedras, sem pensar onde elas irão atingir? Naquela sala de aula, o professor era o centro de atenção. Suas palavras, carregadas de autoridade, eram aguardadas com expectativa. Mas naquele dia, ele usou sua voz para algo que jamais poderia ser desfeito. O menino estava quieto, sentado em seu lugar habitual, tentando passar despercebido. Ele sabia que qualquer movimento chamaria a atenção, e a última coisa que queria era ser notado. Mas o professor o enxergou, não como um aluno, mas como um alvo. Com um tom irônico ele soltou: "Você deve achar que a vida vai te entregar tudo de bandeja, não é? Talvez porque tenha um nome famoso, mas aqui isso não conta." O comentário pairou no ar, transformando o silêncio em uma lâmina que cortava fundo. Os colegas riram, mas para o menino aquilo não tinha graça. Como poderia? Ele já carregava em silêncio a pressão de ser alguém especial. Já lutava todos os dias para provar que seu valor ia além de um sobrenome. E ali, diante de todos, seu esforço parecia insignificante. Ele sentiu os olhos queimarem, mas se recusou a chorar. Como você reagiria se estivesse no lugar dele? Ficaria em silêncio como ele fez, ou enfrentaria as palavras com outras palavras? Enquanto o professor continuava sua aula, ele provavelmente não percebeu o impacto do que disse. Afinal, eram apenas palavras, não é? Mas será que eram mesmo apenas palavras? Ou será que, para o menino, aquilo era como uma marca que ele levaria por muito tempo? Quantas vezes nos esquecemos de que nossas palavras têm o poder de construir ou destruir? Quantas vezes falamos sem pensar no peso que isso terá para quem está ouvindo?
Quando Neymar soube do ocorrido, não reagiu como muitos esperavam. Ele não atacou o professor, não usou sua fama ou influência para buscar vingança. Em vez disso, ele escolheu um caminho de empatia. Em uma mensagem ao filho, ele disse: "Você é muito mais do que qualquer opinião. O que as pessoas dizem não define quem você é. Apenas lembre-se de sempre tratar os outros com bondade, mesmo quando não te tratarem assim." Essa mensagem foi um bálsamo para o menino, mas também um alerta para todos nós. Quantas vezes agimos sem imaginar o impacto que causamos nos outros? Quantas vezes esquecemos que, por trás de cada rosto, há uma história, uma luta, um coração que sente? No final, o professor também aprendeu algo. Quando percebeu o efeito de suas palavras, ele se desculpou, não apenas com o menino, mas com a turma inteira. Ele reconheceu que tinha sido injusto, que não tinha pensado nas consequências do que disse. E naquele pedido de desculpas, havia um lembrete poderoso. Todos erramos, mas temos a chance de corrigir nossos erros. E você, já parou para pensar no impacto das suas palavras? Será que hoje você está construindo pontes ou erguendo muros? A história desse menino e seu pai nos lembra que o amor e a compaixão podem transformar até mesmo as situações mais dolorosas em momentos de aprendizado. Porque, no final, somos todos alunos na escola da vida. Quantas histórias escondidas existem por trás de um olhar? E quantas vezes julgamos alguém sem conhecer o peso que eles carregam? Naquela sala de aula, ninguém sabia quem realmente era aquele garoto. Para os colegas, ele era apenas mais um estudante. Para o professor, ele parecia apenas um menino quieto, alguém que podia ser repreendido sem maiores consequências. Mas o que ninguém sabia era que aquele garoto tinha um nome que carregava mais peso do que qualquer um poderia imaginar: o filho de Neymar. Mas naquele momento ele não era isso. Ele era apenas uma criança tentando ser como qualquer outra, tentando encontrar seu lugar, tentando não ser ofuscado pela sombra de um pai que o mundo idolatrava. O professor, sem saber da verdade, decidiu transformá-lo em alvo. "É fácil pensar que a vida é simples quando você não precisa se esforçar", disse ele, com um tom que carregava desprezo. A sala riu, e o garoto, sentindo os olhares sobre ele, desejou desaparecer. Como você se sentiria se sua identidade, algo tão íntimo, fosse reduzida a uma ideia errada? E se, por trás de toda a força que esperam de você, existisse apenas uma criança com medo de decepcionar? A identidade do menino como filho de Neymar era um segredo que ele nunca havia pedido para guardar, mas também nunca quis expor. Não era sobre ter vergonha de quem ele era sobre o desejo de ser aceito pelo que ele poderia ser, e não pelo que as pessoas achavam que ele já tinha. O professor continuou sua aula sem perceber o impacto de suas palavras. Ele não sabia quem aquele garoto era, nem os sonhos e medos que ele guardava. E talvez naquela ignorância estivesse a grande ironia. O que parecia uma criança comum era, na verdade, alguém que carregava as expectativas de milhões de olhos. E agora carregava também as palavras cruéis de quem não sabia de sua história. Quando a verdade veio à tona, tudo mudou. O professor ficou em choque. O garoto que ele havia humilhado era filho de um dos maiores ícones do esporte. E, de repente, o peso da situação caiu sobre ele como um muro desmoronando. "Como eu não percebi?", ele se perguntou. Mas a questão mais importante não era essa. A verdadeira pergunta era: por que isso importava? Por que o nome do garoto fazia diferença no valor de quem ele era? E então veio a reflexão. O que teria mudado se ele soubesse a identidade do menino desde o início? Ele o teria tratado com mais respeito? E se sim, isso não era ainda mais doloroso? Afinal, o respeito deveria vir por quem o menino era como ser humano, e não por sua conexão com a fama. Quando Neymar soube do ocorrido, ele não focou na indignação. Ele olhou para o filho e disse: "Você não precisa provar nada para ninguém. Seu valor está no que você faz, no seu coração, e não no que as pessoas pensam sobre você." E naquele momento, pai e filho compartilharam algo que transcendeu a dor. Uma lição sobre a força que vem de ser quem você é, mesmo quando o mundo insiste em te reduzir a algo menor. Essa história nos ensina que cada pessoa que encontramos está vivendo uma batalha que não podemos ver. E se soubéssemos quem elas realmente
realmente são, será que as trataríamos de forma diferente? Mas a verdadeira questão é, por que precisamos saber? Não deveríamos tratar todos com o mesmo respeito, independentemente de sua história? E você? Será que já julgou alguém sem conhecer sua luta? Talvez a próxima pessoa que cruzar seu caminho carregue um peso que você nunca imaginou. E talvez o simples ato de tratar essa pessoa com bondade seja a transformação que ela precisa. Afinal, no fim das contas, todos somos mais do que aquilo que aparentamos, porque só percebemos a gravidade de uma situação quando ela é exposta. Quantas histórias de dor permanecem escondidas porque ninguém teve coragem de contar? Foi exatamente isso que aconteceu quando o episódio daquela sala de aula finalmente veio à tona. As palavras do professor, carregadas de julgamento e desprezo, não só feriram o menino, mas tocaram um ponto sensível em todos que ouviram sua história. Tudo começou com uma mãe, um pai, um amigo, alguém que não conseguiu mais guardar o que havia acontecido. O relato correu rápido. O menino humilhado sem razão e o professor despreparado para enxergar além do que os olhos podiam ver. Em questão de horas, a história tomou uma proporção que ninguém esperava. Pessoas ao redor do mundo começaram a se perguntar: como isso ainda acontece? Como alguém pode ser tratado dessa forma, especialmente sendo tão jovem? A indignação foi imediata. Redes sociais se encheram de comentários. Alguns criticavam o professor severamente. Outros tentavam defender sua falta de percepção. Mas todos concordavam em uma coisa: o menino nunca deveria ter sido tratado assim. E você? Já se perguntou como suas palavras podem repercutir na vida de alguém, mesmo sem intenção? Mas o que mais chamou a atenção foi a reação de Neymar. Ele poderia ter usado sua posição para amplificar o escândalo, mas escolheu outro caminho. Em vez de atacar, ele escreveu uma carta pública que dizia: o que aconteceu com meu filho foi doloroso, mas não queremos ódio, queremos reflexão. Cada um de nós precisa pensar no impacto das nossas palavras. Não importa se é em uma sala de aula, em casa ou no trabalho. Todos têm uma responsabilidade. Essas palavras ressoaram profundamente. Não era apenas sobre aquele professor ou aquele menino. Era sobre todos nós. Quantas vezes somos rápidos para julgar, lentos para entender? Quantas vezes falamos sem pensar, acreditando que nossas palavras desaparecem no ar, sem consequências? Enquanto a história se espalhava, o professor enfrentava as consequências. Ele foi chamado à escola, precisou encarar a direção, os pais e, mais importante, o próprio garoto. Era um homem antes confiante, mas agora parecia menor, envergonhado, quebrado por dentro. Ele pediu desculpas de forma sincera, mas será que isso bastava? Será que um pedido de desculpas pode apagar a dor que foi causada? Para o menino, algo mudou naquele momento. Ele não queria vingança. Ele queria ser ouvido. Ele queria que o mundo soubesse que ele era mais do que o sobrenome que carregava, mais do que o alvo de uma aula qualquer. Ele queria ser alguém que inspirasse mudança e talvez fosse exatamente isso que ele estava fazendo. E para nós, o que essa história ensina? Será que estamos atentos ao impacto que causamos nos outros? Estamos dispostos a refletir, mudar, melhorar? Ou vamos continuar vivendo como se nossas ações fossem pequenas demais para importar? No final, o menino sorriu. Não porque tudo estava resolvido, mas porque sabia que havia transformado sua dor em algo maior. Ele transformou a humilhação em uma lição, não apenas para ele, mas para o mundo. E talvez essa seja a maior mensagem. Mesmo na dor, existe a possibilidade de criar algo significativo. E você, o que está criando com suas palavras e atitudes hoje? O que define um pai? Será que é apenas estar presente ou é algo maior, uma força invisível que protege, consola e guia, mesmo nos momentos mais difíceis? Quando Neymar soube do que aconteceu com seu filho naquela sala de aula, ele não apenas reagiu como uma celebridade ou uma figura pública, ele reagiu como um pai.
E foi nesse papel que ele mostrou ao mundo o verdadeiro significado de amor e empatia. A notícia chegou até ele, no meio de uma rotina já cheia de compromissos. Ele ouviu atentamente cada palavra, o coração apertado ao imaginar o filho, tão jovem, sendo alvo de palavras que não só feriram, mas desvalorizaram sua essência. Neymar poderia ter escolhido o caminho da indignação pública, da raiva, da justiça imediata. Mas, em vez disso, ele parou, respirou fundo e tomou uma decisão que emocionaria o mundo. Ele foi até o filho, não como o ídolo que todos conhecem, mas como um pai disposto a entender, a ouvir, a abraçar. Sentou-se ao lado do menino, olhou em seus olhos e disse: "Filho, isso não define quem você é. O que importa não é o que dizem sobre você, mas como você escolhe reagir." Naquele momento, ele não apenas confortou o garoto, ele o lembrou do valor que tinha, um valor que ia além de qualquer julgamento ou opinião. Mas Neymar não parou por aí. Ele decidiu conversar com o professor, não para confrontá-lo, mas para abrir um diálogo. Quando o encontro aconteceu, Neymar estendeu a mão e disse: "Estou aqui como pai, não como jogador. Quero entender o que aconteceu, porque acredito que todos podemos aprender com isso." Suas palavras, tão simples e carregadas de humanidade, desmontaram qualquer defesa que o professor pudesse ter. Ele, que antes parecia insensível, agora estava diante de um pai que escolheu o caminho da empatia, mesmo diante da dor. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais comovente. Neymar usou sua plataforma, não para criticar ou expor, mas para compartilhar uma mensagem poderosa. Ele escreveu: "Todos nós erramos, mas temos a chance de aprender. Meu filho é forte, mas nem todos têm essa força. Vamos pensar antes de falar, antes de julgar, antes de ferir. Palavras têm peso. Elas podem machucar, mas também podem curar." Essa mensagem tocou milhões de pessoas. Não era apenas sobre o menino ou sobre Neymar. Era sobre todos nós, sobre o impacto que nossas palavras e ações têm na vida dos outros. Era sobre sermos melhores, sobre escolhermos o amor em vez da raiva, a empatia em vez do julgamento. No final, o menino aprendeu algo valioso. Ele não estava sozinho. Ele tinha um pai que não apenas o protegia, mas que o ensinava a transformar a dor em força. E Neymar mostrou ao mundo que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível escolher um caminho que inspira e eleva a todos ao redor. E você, como reage diante das adversidades? Escolhe o amor ou a raiva? As palavras de Neymar nos lembram de que sempre há uma escolha. E essa escolha pode transformar não só uma situação, mas vidas inteiras. Porque no final, o verdadeiro poder não está na fama ou no status, mas no amor e na empatia que oferecemos ao próximo. Você já parou para pensar no peso das suas palavras? Quantas vezes dizemos algo sem medir o impacto que isso pode ter na vida de alguém? Naquela sala de aula, o professor usou palavras que machucaram, mas, curiosamente, foi a dor causada por elas que se transformou em uma lição poderosa, capaz de tocar todos que ouviram essa história. O menino, humilhado diante dos colegas, sentiu algo que muitos já sentiram: a dor de ser julgado. Mas o que ele talvez não esperasse era que essa experiência pudesse ser um ponto de virada, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Porque às vezes as maiores lições nascem dos momentos mais difíceis. Quando Neymar decidiu abordar o episódio com empatia e coragem, ele não estava apenas protegendo seu filho, ele estava enviando uma mensagem ao mundo, uma mensagem que ecoaria muito além daquela sala de aula. Ele disse: "Nossas palavras têm poder. Elas podem ser usadas para ferir ou para construir. Escolher como usá-las é uma responsabilidade que todos carregamos." Essa frase simples abriu portas para reflexões profundas. Quantas vezes usamos nossas palavras sem pensar? Quantas vezes um comentário feito em segundos deixou marcas que duram uma vida inteira?
E, ao mesmo tempo, quantas vezes um elogio, um gesto de apoio, teve o poder de transformar um dia ruim em um momento de esperança. A história daquele menino se tornou um símbolo. Ela mostrou que, por mais dolorosa que seja uma experiência, sempre há algo a aprender. O professor, que inicialmente foi o causador do sofrimento, também se tornou parte dessa transformação. Ele reconheceu seu erro e se desculpou, entendendo que, como educador, suas palavras tinham mais impacto do que ele imaginava. Mas a verdadeira mudança aconteceu nas pessoas que ouviram essa história. Milhares, talvez milhões, começaram a refletir sobre o que diziam e faziam. Como podemos ser mais conscientes das nossas palavras? Como podemos ser mais gentis em um mundo onde tantas pessoas já carregam suas próprias batalhas silenciosas? E o menino? Ele poderia ter se fechado, se deixado consumir pela dor, mas escolheu outro caminho. Com o apoio de seu pai e da lição que a experiência trouxe, ele se levantou mais forte, mais consciente de quem era. Ele entendeu que o valor de uma pessoa não está nas opiniões alheias, mas na forma como escolhemos reagir às adversidades. Essa história nos desafia a olhar para nós mesmos. O que estamos construindo com nossas palavras e ações? Estamos deixando cicatrizes ou espalhando amor? A escolha está em nossas mãos todos os dias. No final, o que mais importa é o impacto que deixamos nas pessoas. Que possamos ser lembrados não por ter ferido, mas por ter ajudado, não por ter diminuído, mas por ter elevado. E você? Que marcas está deixando no mundo hoje? Talvez seja a hora de escolher palavras que curem, que inspirem e que transformem, porque no fundo, todos nós temos o poder de fazer a diferença na vida de alguém. O que significa dignidade? Será que tratamos todas as pessoas com o respeito que elas merecem, ou deixamos que preconceitos e julgamentos moldem nossas ações? Essa história, marcada por dor e superação, nos lembra de uma verdade essencial. Cada ser humano, independentemente de onde veio ou de quem é, carrega um valor que nada pode diminuir. Naquela sala de aula, a dignidade do menino foi colocada em questão, não por suas ações, mas pelo preconceito inconsciente de alguém que deveria inspirá-lo. O professor, sem saber quem ele era, reduziu-o a uma ideia equivocada, julgando-o por sua postura, por seu silêncio, talvez até por um estereótipo. E enquanto as palavras ecoavam, todos ali, por um momento, esqueceram que, antes de qualquer outra coisa, ele era uma criança, com sonhos, medos e um coração que sentia cada golpe invisível. Mas por que isso aconteceu? Por que tantas vezes somos rápidos em julgar e lentos em compreender? O que teria mudado se, em vez de críticas, o professor tivesse escolhido palavras de apoio? Essa é uma reflexão que vai além daquela sala de aula. É uma questão que toca cada um de nós, em cada interação que temos no dia a dia. A verdade é que a dignidade não é algo que se ganha ou se perde. Ela é intrínseca, faz parte de quem somos. No entanto, nossa capacidade de reconhecer isso nos outros é o que define quem somos como pessoas. E naquele momento, a falta de reconhecimento feriu mais do que qualquer outra coisa. Quando a história veio à tona, o mundo parou para refletir. As pessoas se perguntaram: quantas vezes já tratei alguém com menos respeito apenas porque não sabia quem ela era? Quantas vezes deixei de ver o ser humano por trás de uma aparência, de uma posição, de um status? A indignação inicial logo se transformou em um chamado para a mudança. Não era apenas sobre o menino ou o professor, era sobre todos nós. E então veio a lição mais poderosa. Todos temos o poder de fazer a diferença. Podemos escolher nossas palavras com mais cuidado, tratar cada pessoa como se ela carregasse uma história tão complexa e valiosa quanto a nossa, porque de fato ela carrega. Podemos olhar além das primeiras impressões e buscar a humanidade que existe em cada olhar. Neymar, ao abordar o episódio, não fez disso um espetáculo de raiva ou vingança. Ele transformou a dor do filho em uma oportunidade de ensinar ao mundo o valor da dignidade. Suas palavras simples e sinceras tocaram milhões. O respeito não deve ser dado pelo que alguém tem ou pelo que alguém faz, mas pelo que essa pessoa é.
e todos nós somos iguais. Essa lição ficou como um marco, não apenas para os envolvidos diretamente, mas para todos que ouviram a história. Ela nos desafia a viver de forma diferente, a tratar cada pessoa, do mais humilde ao mais exaltado, com a mesma dignidade que desejamos para nós mesmos. E você, como tem tratado as pessoas ao seu redor? Será que está enxergando além das aparências? Será que está reconhecendo o valor que existe em cada um? Talvez, ao refletirmos sobre essa história, possamos encontrar em nós mesmos a força para sermos melhores. Porque no final, a verdadeira medida de nossa humanidade está em como escolhemos tratar uns aos outros. E no final, o que realmente fica? Qual é a marca que deixamos nas pessoas que cruzam nosso caminho? Essa história nos convida a uma reflexão profunda e inescapável. Todos nós temos o poder de impactar a vida de alguém, seja para ferir, seja para curar. O episódio daquela sala de aula deixou cicatrizes, mas também trouxe ensinamentos que jamais serão esquecidos. O menino, que inicialmente foi reduzido a um alvo, mostrou uma força que muitos não esperavam. Ele poderia ter se deixado consumir pela dor, mas escolheu caminhar ao lado de seu pai, aprendendo a transformar humilhação em resiliência. Neymar, por sua vez, não apenas protegeu seu filho, ele nos deu um exemplo raro e precioso de como a empatia e o amor podem transformar até mesmo os momentos mais difíceis em lições que ecoam pelo mundo. O professor, que começou como vilão da história, teve a coragem de reconhecer seus erros e buscar redenção. E essa talvez seja uma das mensagens mais poderosas de toda a jornada. Todos erramos, mas o que realmente importa é como escolhemos reagir ao perceber nossos erros. O ato de pedir perdão é uma das demonstrações mais claras de humanidade, e ele mostrou que até aqueles que erram podem aprender, crescer e se redimir. Mas, acima de tudo, essa história nos ensina que a dignidade é um direito de todos, independente de origem, aparência ou status. A verdadeira grandeza não está em quem somos aos olhos do mundo, mas em como tratamos aqueles que estão à nossa volta. E agora, a pergunta que não quer calar. E você? Como está usando suas palavras e ações? Está construindo pontes ou levantando muros? Está deixando marcas de amor ou cicatrizes de dor? Essa história não é apenas sobre um menino, um pai e um professor. É sobre cada um de nós. Sobre como escolhemos viver, falar e agir todos os dias. Que possamos carregar essa lição conosco. Que possamos ser mais gentis, mais atentos e mais humanos. Porque no final, o que realmente importa não é o que conquistamos, mas as vidas que tocamos no caminho. Afinal, todos temos o poder de mudar o mundo de alguém, mesmo que seja com um simples gesto de respeito. E a verdadeira questão que deixo para você refletir: que impacto você quer deixar no mundo?